Olá, concurseiros! Eu sou Rose Alves e esse é o Pod Concurseiro. Esse episódio vai ser sobre carreiras e estamos priorizando as carreiras do CNU, né, do Concurso Nacional Unificado. E se você ainda não assistiu a esse episódio, eu oriento que você assista para entender a contextualização do CNU e teve a participação do secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e Inovação, o José Celso. Então, hoje, como eu tinha prometido nesse episódio do CNU, trazer a carreira ATPS, né, que é o Analista Técnico de Políticas Sociais. Então, a gente ouve pouco falar sobre essa carreira, e não só essa, né, como outras que estão inclusive no CNU. Então, os episódios gravados dessas carreiras ajudam o candidato a identificar a sua vocação, né? Que é algo muito, muito buscado no CNU. E que às vezes a gente faz o concurso apenas por a vaga que tem, né? A gente muitas vezes olha a quantidade de vagas, olha somente o salário e só vai ter uma noção do cargo lendo o regimento interno, o que não é tão prático para o candidato. Então, quando a gente fala sobre a carreira com um profissional, ele acaba tendo uma outra perspectiva para o candidato. Então, eu queria agradecer a sua participação, Marina, de estar aqui ajudando, né, o Pod Concurseiro com sua carreira tão admirável. Né? E o José Celso até falou, nossa, essa carreira é muito linda. E eu é mesmo, porque como é pouco falada, né? E eu gostaria de dar voz, né, à carreira de vocês para trazer as perspectivas para o concurso nacional unificado, mas não limitando-se apenas ao CNU, mas para falar em relação à sociedade, né? O que a sociedade pode esperar do ATPS, o candidato, de que forma ele pode se identificar com essa carreira, né? E aí você pode falar no sentido de as pessoas que nunca ouviram falar sobre o ATPS e também aqueles que já sabem o que o ATPS faz e que vai se sentir muito mais motivado após esse episódio. Né? Então, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, você falasse sobre a sua atuação hoje, onde você está lotada. Aí depois a gente traz uma contextualização da criação dessa carreira de ATPS na legislação. E depois a gente vai fluindo com as atribuições, a transversalidade da carreira. Então, fique à vontade e muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Rose. Eu tô falando assim que eu não tenho nem roupa para estar aqui. Eu Que isso. sou uma voraz consumidora de podcasts, assim. Então, eu acho muito bacana a gente, numa sociedade onde a gente consome muita informação, ter alguém que, né, que está produzindo, está preocupado em disseminar esse conhecimento, trazer diferentes pontos de vista e, assim, para algo tão importante que é a decisão, né, profissional, né, e que vai impactar, né, na nossa sociedade, né? Quando a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando assim do maior local de transformação que a gente pode pensar, né? É dentro do serviço público, das políticas públicas, né? Então é um prazer estar aqui. Eu sou Marina Marinho, eu sou da carreira, né, de analista de políticas sociais. A gente chama essa carreira foi criada como na carreira de desenvolvimento de políticas sociais, né? E tô lá. Essa é uma carreira que o primeiro concurso foi em 2013 e a gente tomou posse em 2012 e a gente tomou posse em 2013, Uhum. né? Então, eu vou falar um pouquinho do contexto dela, mas antes sobre mim, né? Uhum. E aí eu também já fico super preocupada, assim, eu sinto uma responsabilidade muito grande, né? De estar aqui representando esse cargo, essa carreira, as pessoas que estão lá, né? Então, eu gostaria de trazer qual que é o meu lugar de fala, qual que é o meu ponto de vista, né? Da minha experiência e com isso também mostrar que não é o suficiente. Eu acho que a carreira ela é super diversa, ela tem né, uma possibilidade de atuação muito grande. Então, quem se interessar, eu sugiro assim, olha o site da nossa associação, né, que é da Andeps, eu passo para vocês depois, para entender um pouco como funciona, para entender onde a gente está, né, e quais as políticas e programas que a gente tem uma atuação. E aí, com isso, eu também trago, assim, gostaria de trazer toda a minha rede de ATPS, né? Que foi algo, assim, que é muito marcante na minha vida, né? A gente tem um grupo,
E aí, o que é um dado interessante da carreira, ela é formada de 61% por mulheres, né? Isso é é um diferencial, assim, sabe? E a gente tem um grupo, né? A TPS Unidas. E, gente, é o melhor grupo que existe pra gente, sabe? Eu tenho uma dúvida sobre uma política, eu tenho uma dúvida do que eu preciso, né? Quem eu posso falar para saber um dado sobre determinada programa que eu estou desenvolvendo, né? Ou coisas pessoais, né? Um desabafo ali, gente, eu tô com uma situação super chata, quem pode me ajudar? Dicas culturais, enfim, esse grupo é maravilhoso e eu falei que ia estar aqui, ia super me apoiar, então eu quero trazê-la junto aqui para essa conversa, dizer que eu represento uma rede muito bacana e que é bem interessante de conhecer também. Bom, então, eu fiz o concurso em 2013, né? Passei e assumi dentro de uma área que eu escolhi, que foi a área da saúde. Porque o primeiro concurso que eu fiz, que foi um concurso temporário, foi para a Secretaria de Política para as Mulheres, né? E aí ele já trouxe, assim, foi o meu lugar de entrada no serviço público, foi trabalhar com a pauta de promoção da igualdade de mulheres, né? E foi, assim, transformador. Eu não tinha Às vezes a gente pensa nessa vocação, né? Que é muito importante, mas eu, para te falar a verdade, no início eu não tinha essa vocação. Mas eu encontrei ela assim que eu entrei e vivenciei aquele espaço de pensar um mundo onde a gente precisa olhar para as desigualdades de gênero, né? E aí um foco principal era a participação social. Então não é eu pensar, né, qual que é o melhor programa, é ouvir as mulheres, né, nos seus diferentes movimentos, suas diferentes esferas de atuação, nas diferentes formas de pensar, né? Então eu entrei no serviço público nessa linha e foi assim, mudou tudo. E aí eu falei, quero continuar. E aí foi bem na época desse concurso, né? De ATPS, e aí eu já trabalhava um pouco na articulação na área de saúde e política, e eu fui para essa área de saúde. E aí eu trago uma questão também que é super interessante, que grande parte das pessoas da carreira, elas já tiveram alguma experiência com política social, e eu acho que isso traz esse caráter vocacionado da carreira, que é o que você colocou, assim. Carreira de analista de políticas sociais, né? Então, trabalhar com políticas sociais. E aí, né, como é que eu vejo isso porque pode ser muito amplo, né? Então, se a gente está falando de políticas sociais, a gente está falando de saúde, a gente está falando de assistência social, a gente está falando de Segurança pública, segurança, né? A gente está falando de cultura, a gente está falando de esporte, a gente está falando de uma série de áreas, né? Qual que é a principal questão, né? Políticas sociais. É reduzir desigualdade, né? Então, as pessoas que entram dentro dessa carreira, geralmente elas já têm um pouco, assim, já estudaram um pouco, já têm uma experiência de vida, né? Tem um estudo que foi feito sobre a carreira em 2016, que ele mostra esse caráter vocacionado de um ativismo institucional. Sim. Sabe? Que ele trouxe, que são pessoas que queriam trabalhar com aquilo, e aí o concurso chegou e falou, não, é a minha área, quero, né? Então, a gente sente isso nesse comprometimento que grande parte dos integrantes da carreira tem, né? De trabalhar com políticas sociais, trabalhar nesse lugar de transformação da sociedade, né? E aí também a desigualdade, quando a gente fala, né? Primeira coisa é desigualdade que a gente pensa de renda, né? Mas quando a gente fala de desigualdade, ele é muito, né? No contexto do Brasil, da nossa história, a desigualdade, a gente pode falar de desigualdade de gênero, desigualdade de raça, orientação sexual, identidade de gênero, a gente está falando de população, os povos indígenas, a gente está falando de pessoas com deficiência, a gente está falando da questão regional, da questão etária, tudo isso são foco das políticas sociais e são foco da atuação dos ATPS, né? E das ATPS. Sim. Eu vi que a carreira, né, ela foi criada em 2009, né? Então, a gente pode trazer para quem está nos escutando, qual foi o contexto, né, da criação dessa carreira, o motivo de ter criado, o que estava acontecendo no momento. Podemos até falar da exposição de motivos, né? Sim. Trazida na legislação para a criação dessa carreira. Sim, é bem interessante ver esse contexto, né? Porque
O projeto de lei da carreira, né, começou em 2008 e a lei foi sancionada em 2009. Certo. Foi muito no contexto, por exemplo, de comemoração aos 20 anos da Constituição, né? E aí onde se viu que as políticas sociais estavam no centro do debate do governo, e foi vista a necessidade de ter um corpo técnico especializado para trabalhar nesses programas que eram considerados prioritários do governo, né? Então, os programas de transferência de rendas, a área de saúde. Então, ele foi pensado para isso, para trazer um corpo técnico qualificado para atuar nas políticas sociais, né? Então, essa lei foi feita em 2009, né? Aí a gente tem o primeiro concurso em 2012, e a posse da primeira turma em 2013. E aí é isso, hoje a gente está comemorando esse ano 10 anos da primeira turma, e que é para a gente motivo de muito orgulho. Inclusive, estamos organizando um seminário para poder discutir, né, quais foram os avanços, quais foram os desafios, o que essa carreira pode contribuir para esse cenário de pensar políticas públicas para promoção, para redução das desigualdades, né? E aí a gente teve um segundo concurso. Ele teve um caráter mais específico, porque ele foi para uma área específica, foi na época para atuar nos distritos de saúde indígena. Então, foi um concurso para a TPS, mas bem direcionado, porque apesar do concurso inicialmente ter essa possibilidade transversal, né, que ela faz todo sentido para se pensar políticas sociais, né? Então, você tem ali, né, uma diversidade de formação para trabalhar na complexidade que trabalhar com políticas sociais, né? Mas aí isso não teve uma mudança, e aí a gente deixou de ser transversal. Então, quem estava na saúde, foi lotado na saúde, ficou lá. E aí teve esse segundo concurso, que ele foi mais específico ainda para cumprir essas vagas para trabalhar diretamente na Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. E aí não teve mais concurso, mas esse ano, né, que foi anunciado esse concurso para 500 vagas. Isso. E aí a gente tem a expectativa, né? Porque ela foi falada pelo presidente Lula, pela ministra, né? E por outras, quem tem trazido muito essa retomada das políticas sociais, da importância de ter, né, recompor a força de trabalho nas políticas sociais, ela já vem com esse caráter transversal. Então, apesar da gente não ter ainda um normativo legal alterando a lei da nossa carreira, ela já é colocada, né, a expectativa é que ela realmente traga esse caráter transversal para que os ATPS possam transitar em diferentes políticas, programas, diferentes ministérios, e isso ser algo que benéfico para poder ter nessa atuação de políticas sociais, né? Porque a gente está lidando com um mundo complexo que requer uma, né, experiência, requer vivência em diferentes áreas para poder trazer soluções que consigam atacar essas questões, né, que tanto nos trazem desafios, que são as políticas sociais. E a criação da carreira, né, a gente percebe que houve uma intenção da transversalidade para a carreira. Tem um decreto, eu até anotei, o 7.191 de 2010. No anexo, ele traz as lotações da criação da carreira, né? Quais são os ministérios em que a distribuição das lotações nesses ministérios. Além disso, no artigo 2º, ele traz a possibilidade de redistribuição desses servidores, né, através de uma portaria interministerial, né? Então, seria através do MGI, com esses órgãos donos da lotação em que estão esses ATPS, para que eles possam ser redistribuídos. E quando a gente pensa na transversalidade, né, a gente enxerga essa transversalidade já na criação do cargo. O que não tem ainda é a legislação que disponha claramente sobre a transversalidade dessa carreira, né? E daí é um assunto que não fala muito nos concursos públicos, né? Da transversalidade. Então, eu gostaria que você falasse a importância da transversalidade para a administração pública.
Certo. Eu acho importante só ponderar, porque, né, para a gente mesmo fica essa dúvida, né? Então, a gente é Uhum, falado que é uma carreira transversal, né? sim. Mas não tem ainda essa questão efetiva. E o que que ela seria, né? É uma gestão administrada, a gestão da carreira ser administrada por um órgão central, no caso o MGI, né? Certo. Mas com essa atuação nos diferentes ministérios. Uhum, Então, né, quando você coloca que ele demonstra, né, quais são os ministérios que querem receber a TPS, isso é bem importante. Mas a gente precisa dessa garantia de que a carreira seja gerenciada por um órgão único, no caso o MGI, e que ele, por exemplo, dê as regras sobre como é que é esse processo de movimentação para outros órgãos, né? Como é que vai ser essa questão da progressão da carreira, né? Por quê? O que a gente enfrenta atualmente? uhum. Se cada TPS eles estão lotados em diferentes ministérios, a gente não consegue ter essa mobilidade de fato. Porque a lei ela amarra isso. Você tem que ficar lá no seu ministério e caso você queira sair, você pode até sair, mas você perde grande parte da sua remuneração, que é essa gratificação, né? Que o nosso salário é composto do salário e uma gratificação para desempenhar a função. E está previsto que, né, caso você saia, tem algumas condicionalidades e você pode perder essa parte do salário. E que para a gente é muito ruim, né? Então, quando você pergunta, né, por que é importante a transversalidade? Tem esse aspecto de a gente está num mundo complexo que requer visões que coloquem na mesa, né, de tomada de decisão das políticas públicas, visões de diferentes que a gente traga para a mesa, diferentes trajetórias, diferentes formações, né? Diferentes vivências. Então, quanto que é importante você, por exemplo, para falar a gente teve aquela questão no início do ano, né? De uma emergência dos Yanomami, né? Dos Uhum. indígenas, né? Esse é um tema super transversal, população indígena, né? Então você tem a saúde atuando ali, você tem assistência social, você tem a segurança pública, né? Então os ATPs ele tem esse potencial de falar, né? é, sobre esses diferentes aspectos e olhar para o programa sobre essas diferentes perspectivas. Então, é interessante você ter esse tipo de mobilidade dentro da carreira, sabe? Para você ter um pouco de experiência, por exemplo, no SUS, né? Eu Uhum. trabalhei esses 10 anos na carreira no Ministério da Saúde. E que eu acho assim que, cara, acho que todo mundo, todo servidor tinha que ter um estágio, uma vivência no Ministério da Saúde, como o SUS é um dos principais políticas e programas, assim, tão abrangentes, tão interessantes, tão desafiadores, né? Então, é importante você pensar numa carreira onde você consiga realmente ter uma experiência ali, agregar para poder ir depois discutir assistência social, depois você discute planejamento, porque você já teve uma vivência ali, depois você pode ir, né, para uma outra área. Então, a importância de você ter esse tipo de mobilidade e que também, né, eu vejo essa questão, né, do concurso, e você sempre ficar na mesma área, mesma sua vida inteira, a gente tem que repensar isso. Porque as Uhum. coisas estão dinâmicas, a gente precisa, né, ter essa possibilidade de transitar, né? Porque a gente quer ter esses diferentes experiências, né? Então, esse é um aspecto principal da transversalidade da carreira, você poder estar em diferentes órgãos, porque também você aprendeu de uma área, agora você quer contribuir em outra, né? E você sempre vai agregando esse tipo de conhecimento e ampliando a perspectiva do problema maior que a gente vai enfrentar, onde a gente atua, né? E aí eu acho que também eu trago isso para a qualidade de vida dos servidores. Por quê? Né? A gente viu e a gente vê muito, né? Eu tenho muitos relatos de servidores que foram chamados ali, inclusive com cargo, para atuar numa outra área que não é da sua lotação, e são recusados, não pode ir. Os ministérios não deixam por essa limitação da lei da carreira, sabe? E isso, assim, Uhum. isso gera uma frustração. Eu vivi isso. Eu estava, né, no Ministério da Saúde e aí comecei a pensar assim, gente, eu quero trabalhar, eu quero trazer essa perspectiva, por exemplo, da equidade, que eu trabalhei no Ministério, né, da ciência e tecnologia, para a inovação. Eu quero trabalhar lá. E participei do processo seletivo, né? E aí né? Tava quase tudo certo. No dia anterior, assim, que seria o dia da portaria, eu recebo essa notícia de que a minha carreira não poderia.
E aí eu tive que ficar lá, sabe, com toda uma frustração dessa questão de querer me ver em outra área, né, num outro momento da vida, podendo contribuir, sendo selecionada para, mas com esse impeditivo. Então, para a questão dos servidores, pela motivação, também é super frustrante não ter uma transversalidade. É que já criou uma expectativa, né? Quando você faz a entrevista, quando você. Primeiro, para você começar a imaginar atuando em outra área, já criou a expectativa, Sim, né? Porque sim. esgota-se o campo de trabalho que você está. Claro que a gente sempre tem o que aprender, mas depois de muitos anos numa área, a gente sente a necessidade de sentir vivo, né? De Sim, novidades, de trocar novidade informações. assim, levar, porque eu lembro assim, né, eu trabalhei lá no Ministério da Saúde, até também para trazer um pouco né, o que os ATPS fazem, né? Eu trabalhei com as políticas de promoção da equidade, né? Então, tinha uma área no Ministério que pensava essa questão da iniquidade em saúde, do acesso em saúde para determinadas populações. E aí era preciso ter uma política, um programa específico para reduzir essas barreiras de acesso, né? Então, eu trabalhei com isso, foi super bacana, tinha todo um eixo de qualificação dos profissionais de saúde, né? Então, elaborei cursos, rodei o Brasil para mostrar, por exemplo, né? A gente tem a política de saúde integral LGBT, né? Que era uma política que é uma política, até eu não sei agora como é que ela é, se ela existe, né? Não sei Uhum. como é que está o grau de implementação. Mas ela trazia esse aspecto, assim, da importância de qualificar, né, os profissionais de saúde para, né, não reproduzir preconceitos, para ter um atendimento integral, humanizado, né? Então, fiz formação, ia lá para os estados que pediam o ministério, vem aqui me ajudar, sensibilizar meu gestor, né? Saber como é que eu faço. Então, foi um trabalho super bacana, super enriquecedor. E aí, em determinado momento, né, tinha uma dificuldade de atuação. Essa área fechou, essa área no Ministério acabou. E eu falei, não, então deixa eu ver onde que eu posso trazer isso. E aí eu fui para a área de ciência e tecnologia no SUS, que é a área que fomenta a pesquisa, né, a área que subsidia o gestor lá na tomada de decisão com evidências, né? Então, e assim, foi um processo que eu queria trazer aquele meu aprendizado para essa área. E aí foi muito bacana também, onde a gente pôde, né, atuar em decisões super importantes, assim, com evidências, né? Eu lembro que eu trabalhei na comissão de avaliação das pesquisas financiadas para a Covid, né? Então, naquele momento, a gente precisava produzir conhecimento rápido, né, Ter para respostas rápidas, né? respostas rápidas, assim, para um cenário de incerteza, um cenário de extrema vulnerabilidade. Então, eu fui lá, né, ajudar a selecionar as pesquisas. A gente tinha um trabalho também sabe, assessorar as áreas técnicas com evidências, né? Então, desde problemas, por exemplo, super... questões, assim, que você... estudos, por exemplo, com relação ao medicamento, né? Se o medicamento é eficaz ou não, então você traz as evidências e Uhum. mostra, né? Apesar de ter uma área específica para isso, a gente trazia esse tipo de estudo, né, que são as síntese de evidências, para o gestor. E aí, desde temas mais de tecnologias duras, quanto, por exemplo, intervenções para promover, para, por exemplo, orientar a questão de prevenir gravidez precoce. Né? Então, Uhum. você tinha que ir lá com os estudos e mostrar para os gestores, olha, é esse o estado da arte do conhecimento, né? Para poder ser um dos mecanismos para ele tomar a decisão. Então também foi super bacana, eu sempre trouxe né, esse aprendizado da equidade, da participação social, né? E aí eu estava lá e vi também o quanto que era importante a gente, né, porque o conhecimento, ele é um dos fatores para tomar decisão, mas por exemplo, os relacionamentos também, né? Uhum. Como é que então o gestor se relaciona com a pesquisa, com os pesquisadores, né? Como que temos diferentes perfis de gestores, diferentes tipos de tomada de decisão. E aí eu quis olhar para como é que a gente estabelece relações mais efetivas, afetivas dentro desse contexto, sabe? E aí por isso que eu quis ir trabalhar com inovação. Então, não era uma coisa assim. Não quero mais ficar nessa área. Eu quis levar a área que eu estava para uma outra.
E aí, quando você tem esse tipo de barreira, é muito frustrante. E também você perde essa possibilidade de ter essa transferência de conhecimento, né, para diferentes áreas. Sim. Quando você mencionou do que o ATPS faz, né? Estava tentando visualizar aqui quando a gente pensando na política pública, né? Em qual fase o ATPS entra? É na construção da agenda para chegar à política pública, na execução dessa política pública, onde o ATPS entra no ciclo, né, da política pública? Todas, né? Por exemplo, os ATPS, eles estão em todas, no Ministério da Saúde, em quase todas as coordenações, em quase todos os programas. E aí é desde essa fase de enxergar o problema ou ele vir, né, pela participação social na saúde muito forte, a você, né, elencar soluções, né, você então implementar, produzir, elaborar uma proposta de programa, né, e aí uma vez elaborado, se você já pensa como é que você vai avaliar esse programa, como é que você qualifica os profissionais para implementar esse programa, né, e depois na avaliação desse programa. Então, são todas as fases. E uma coisa bem interessante da carreira é que é isso. Hoje a gente tem a TPS na assessoria do gabinete de ministros. Você tem a TPS coordenando programas importantes, como, por exemplo, programas de imunização no SUS. Você tem programa de ciência e tecnologia, né, que é esse que fomenta quais são as pesquisas que devem ser feitas aplicáveis para solucionar os problemas do SUS, coordenado por ATPS. Você tem na área de assistência social também esse programa, né, o programa gigante que é o Bolsa Família. Os ATPS estão em todas as fases deles, né? Tem ATPS na formação de servidores, na ENAP, né, na escola, que está pensando ali quais são os conteúdos, quais são o tipo de conhecimento, quais são as metodologias para formar servidores, para melhor servir a população. A ATPS está lá em todas as fases, né? Você tem, então, assim, você pode atuar em diversas, em várias, né? Na participação social, na inovação, eu atualmente estou, né? Esqueci de falar, eu estou no laboratório de gestão inovadora dentro do Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos, né? Onde a gente tem, o nosso foco de atuação é trabalhar para melhorar a experiência dos servidores, né? Então, a gente tem muito foco de melhorar, criar um ambiente de segurança psicológica para a gente, enquanto servidor, né? Ter uma relação boa, frutífera com o nosso trabalho, onde a gente não tem o tempo todo que dissociar a vida profissional da vida pessoal, né? Então, discutir qual é o futuro de trabalho que a gente quer, né? Então, o que a gente tem aprendido com essa questão, né, de trabalho híbrido, trabalho remoto, né, os desafios, como é que a gente traz metodologias de inovação para ouvir nossos usuários, né? Porque também a gente tem uma responsabilidade, né, na gestão federal de pensar o que vai ser implementado no Brasil inteiro, né, de transformar vidas. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. E a gente não vai dar conta de saber o que der, não. Isso até é super é, é, a gente não consegue porque também a gente vai trazer o nosso ponto de vista, e a política pública é muito maior, nosso foco é a população, então a gente tem que saber ouvir, né? A gente tem que trazer metodologias para pensar os programas, né? A partir da perspectiva dos usuários, para entregar valor público, não é só fazer porque tem que ser feito, não, o que eu estou gerando para a sociedade? Então, esse laboratório de inovação, ele pensa muito isso, focando nos servidores, como é que eu desenvolvo capacidades, como é que eu penso, qual é essa nova liderança, que eu acho que é muito importante também discutir, né? Porque a gente precisa criar ferramentas e competências e habilidades humanas para saber lidar com a diferença. A gente não pode aceitar mais algo imposto, né? Algo que só um ponto de vista aqui, né? Numa mesa onde decisões são tomadas, a gente tem que tornar ela o mais diversa possível, diferentes olhares, né? Então, eu acho muito bacana que você trouxe, né, o José Celso para mostrar esse concurso unificado, que ele tem isso como premissa, assim. É diversificar quem está pensando políticas públicas, sabe? E é de diferentes histórias, diferentes formações, diferentes trajetórias de vida, diferentes formas de pensar, né? Então,
E a gente precisa saber lidar com isso, porque é bacana, é muito bacana, mas não é fácil, né? A gente lidar com as divergências, lidar com diferentes opiniões. Então, desenvolver isso é muito importante, e isso é, por exemplo, um trabalho que está sendo desenvolvido na nossa área. A gente tem 6 ATPS, atuando basicamente com isso. Recebemos prêmios internacionais, né? Mostrando o quanto que é importante a gente valorizar e saber como desenvolver a confiança e um ambiente de trabalho que seja, que traga essa questão da inovação, né? Porque o que a gente tem visto as pessoas falam, não, eu não consigo inovar porque a inovação no serviço público, você precisa de gente capacitada, você precisa de... a gente tem. O que a gente está precisando mesmo é de um ambiente que promova a inovação, né? E isso, a gente precisa desenvolver capacidades humanas para isso. Incentivo, né? Incentivo. E também quando você tem discussões, né, de alguma política pública e tem diversos olhares para aquela política, traz um enriquecimento, inclusive, para a sociedade, né? Quando, em relação ao CNU, né, eu tinha até comentado no episódio que o concurso nacional unificado ele não beneficia apenas para o candidato que vai finalmente ter a vocação, né, como centro, ver o que ele se identifica mais em relação àqueles blocos temáticos, mas a sociedade como um todo, porque a sociedade vai receber serviços de uma multiplicidade de ideias, como novos servidores dentro desse concurso. Aí você fica à vontade de falar o ganho para a sociedade em relação à TPS, a carreira em si, né? Não, esse é um tema, assim, que se deixar, eu vou ficar Fique à falando vontade. por muito tempo, assim, porque é um tema super importante, né? A gente, então, saber como trazer, né, desde essa representatividade, né, da população. E aí, eu acho esse tema central, porque quando a gente está falando, né, a gente trabalha muito lá na minha área com a questão da diversidade e gestão inclusiva, né? E o que que é isso? É reconhecer as ausências, sabe? E aí, esse concurso unificado, ele traz um pouco isso, assim, gente, vamos trazer quem está vivendo ali na ponta, né? Vamos dar essa oportunidade de democratizar esse acesso ao serviço público, porque é fundamental, tanto para garantir a isonomia dessa entrada no serviço, quanto para trazer esses olhares, sabe? Porque a gente precisa mesmo, assim, ter essa vivência, né, de rua, de quem ali tá trabalhando diretamente com a população, né, que vive uma série de questões, né, do acesso à política pública na prática. A gente precisa trazer né, o que essas pessoas estão pensando, que as pessoas podem contribuir para essa mesa maior da tomada de decisão, sabe? Então, e é muito uma questão de reparação, muito uma questão de, assim, o compromisso que a gente tem que ter com essa igualdade, com essa equidade de fato, sabe? Sim. Eu hoje, né? Hoje eu trabalho na CGU, né? Eu entrei em exercício em julho deste ano. Legal. E para minha bênção, né? Eu estou na área de diretoria social, avaliando políticas públicas sociais. Que legal, legal. Está sendo uma experiência incrível. E eu comento que os convidados aqui do podcast, muitos são convidados de forma na cara de pau mesmo, entendeu, Mari? O seu caso foi um desses, porque eu escutei a conversa da Gabriela. Sim. A gente frequenta o mesmo cowork quando eu vou para lá, ela fica numa sala do lado da minha. E a gente não tinha conversado ainda. Só o bom dia, olá, tudo bem? Gabi é maravilhosa. E ela estava numa reunião, falando lá, aí eu estava procurando a TPS. Né? Tava no meu momento de trabalho, e eu tinha essa pendência. Gente, onde eu vou achar o ATPS, né? Que não tinha pessoas próximas a mim. E aí, na reunião, ela falou, eu sou a TPS. Aí eu, hã? Adivinha? Aí eu fui para a secretária lá do espaço, aí pedi, né? Será que eu poderia entrar para conversar com essa senhora? Aí ela pediu licença para que eu entrasse, me apresentei e falei da necessidade que eu tinha de encontrar uma TPS. Aí, por questão de horário dela, e aí ela falou muito bem de você. Eu tenho uma pessoa que vai amar fazer isso. E eu tô constatando aqui, porque os seus olhos brilham para falar da carreira. E é disso que a gente precisa,
né, trazer pessoas no episódio que vibre a carreira. Porque o candidato, ele está sedento de informações, mas também sedento da paixão do servir, né, à sociedade. Porque o dinheiro é importante, a estabilidade como prerrogativa do servidor público é muito importante, mas você amar o que faz é maravilhoso. Eu, particularmente, estou apaixonada pela minha atividade, né? Eu já queria ser auditora. E o fato de estar trabalhando com políticas sociais me dá um encantamento maior, um brilho nos olhos melhor para entender isso. E lendo sobre sua carreira, eu li até uma tese de mestrado, vou até colocar no link do vídeo para quem se interessar, falando sobre a carreira da TPS. Tem uma etapa que subsidia informações para o controle e avaliação, né, das políticas públicas, que existe todo um processo de implementação da política pública, a avaliação interna e externa, né, para que essa política pública atenda efetivamente o seu propósito. E também, dentro das atribuições de vocês, tem a questão dos gastos, né? Que vocês também avaliam os gastos dessas políticas públicas. Até que ponto ela está sendo efetiva, né? Até que ponto está alcançando o público-alvo. E isso para a sociedade ter o conhecimento dessa informação é muito grande. Quando a gente entra no site de um ministério, e se quiser namorar o site, você vai encontrar tanta coisa importante que muitas vezes não são divulgadas assim em massa, né? Quando vai falar de serviços, do serviço público, do servidor especificamente, vem uma matéria muito sensacionalista, e daí fomenta a ideia para a sociedade de que o servidor, ele não trabalha, ele só fez o concurso e está lá estagnado, né? E quando a gente está dentro da máquina pública e encontra profissionais assim como você, né, que é apaixonado pelo que faz, dá uma razão de ser, né, de estar ali ocupando aquele cargo, que, né, sendo valorizado o cargo, a gente tem as buscas por melhorias, né, das carreiras, mas a razão de ser, de servir a sociedade, tem que ser o centro, né? Eu queria que você falasse o que a carreira a TPS espera de um candidato. Além da parte técnica, a gente já tem, né, edital, né, a parte formal, mas da característica do candidato necessário para essa carreira. Legal, Rose. Eu vou tentar responder linkando com algumas coisas que você falou, né? Por exemplo, a avaliação de políticas, né? Que é fundamental, ainda mais políticas sociais, que elas requerem metodologias específicas, e aí a gente está falando tanto para avaliar, por exemplo, custo-efetividade, mas também o quanto que as políticas promovem igualdade, equidade, né? Então, você tem que ter métodos específicos para isso, né? E aí, por exemplo, essa é uma característica importante de quem vai entrar no serviço público e na carreira. Por exemplo, saber que existem, né, quais são as ferramentas metodológicas, e aí o governo brasileiro tem percorrer um caminho aí de, por exemplo, produzir diretrizes de avaliação antes da política. Então, como é que você tem um guia de avaliação ex ante, que você faz todo um desenho para que você faça uma política que ela consiga ser avaliada, né? Que ela tenha um desenho, um modelo lógico que a gente consiga coletar os dados que a gente precisa, né? Que a gente consiga saber o que a gente vai conseguir avaliar, né? Como que a gente vai avaliar, né? Então, por exemplo, saber desses métodos, essas metodologias, né? Ter a gente precisa muito hoje, né? Eu acho que é uma habilidade de todas as carreiras e tal, que é essa questão de uma análise crítica e fluência nos dados, né? Uma gestão baseada em dados. Então, saber, por exemplo, como coletar, né? Como é que você visualiza esses dados, como é que você
produz esses dados, né, para a gente poder realmente ter esse tipo de atuação que, né, não é na base do achismo, não é da base, você faz desenha todo o programa e depois não consegue avaliar ele, né, então ter, por exemplo, essa capacidade de conhecer as ferramentas metodológicas para avaliação de políticas é super importante, né, então esse é um ponto. E aí, entendendo também essa avaliação, não só, né, todo mundo quer saber custo, efetividade, que é super importante, mas esses outros aspectos. Ela está chegando a toda a população, ela está olhando para esse aspecto principal, por exemplo, da Constituição brasileira, que é a promoção da equidade, né? Aí a gente tem, por exemplo, acho que uma outra característica, né, que a gente espera, que se espera do candidato, da carreira, é essa questão de ter ali, né? Eu acho que o perfil vocacionado, ele é algo muito importante, mas, por exemplo, a gente tem histórias de pessoas que encontram esse perfil quando chegam e não, né, trabalham com isso. Eu acho que tem que ter aberta essa possibilidade de se apaixonar ao entrar e não já ter isso, né? Que esse é meu caso, por exemplo. Mas ter eu trago muito isso lá na minha área também, que é uma humildade ativa, sabe? Uma vontade de aprender, de não achar que o seu ponto de vista é que vai, né? Ele deve ser considerado, mas não só ele, né? Então você tá o tempo todo querendo aprender, querendo ouvir, né? Querendo ter esse compromisso em estar em constante aprendizado, porque a gente viu que, né, de uma hora para outra, tudo que a gente sabe pode ser revisto. Então, essa capacidade de, né, procurar esse conhecimento, de se adaptar, né, de estar em constante formação, né, e nessa postura ativa de aprendizado. E eu acho que sim, uma habilidade e um interesse em trabalhar realmente com as temáticas de políticas sociais, sabe? De estar aberto para isso, de ter conhecimento sobre isso, né? Então, a gente vê, né? Eu que vim também desse trabalho da relação da pesquisa com a gestão, né? Que às vezes os mundos são muito separados, então você tem lá os acadêmicos estudando, fazendo um monte de tese e tal, que não necessariamente estão vinculados com a aplicabilidade daquilo para os problemas que a gente está enfrentando. Então, por exemplo, ter essa habilidade de produzir conhecimento que seja aplicável, de buscar esse conhecimento, sabe? Eu acho também que a gente não tem que pensar em alguém que venha preparado para o serviço público. Ele tem que ter uma qualificação bacana, tem que ter um interesse, mas ele tem que ter também o interesse em se aprimorar, né? E aí a gente vê isso que é feito, sabe, de maneira super bacana pelo serviço público, por exemplo, a escola, né? Ela está o tempo todo trazendo formação, então você não precisa ter aquela formação em avaliação específica. É interessante, você já vir com uma bagagem, mas o mais interessante é você vir com a vontade de querer aprender, sabe? Porque aí você tem ali todo um rol de conteúdo, de conhecimento, de formas de aprender que já é proporcionado pela a área responsável em formar esses servidores. É que no mundo dos concursos, a gente toma a maior parte do tempo com o conteúdo técnico, né? Tradicionalmente, assim. Estudando as disciplinas que sempre caem e não dá tempo de olhar outras coisas, né? Fazer um curso da ENAP, por exemplo, e que são cursos muito bons. São muito bons. Eu não tinha esse tempo, né, para fazer curso. E hoje, com o aprimoramento como profissional, né, como auditora, eu estou tendo a oportunidade de fazer vários cursos na ENAP e eu posso dizer que são cursos excelentes, né? Eles trazem a vivência prática para dentro do curso, não é uma coisa monótona, teórica. Ele traz elementos da prática mesmo e é voltado para a atuação do servidor mesmo. Eu vejo também, eu adoro, gente, minha segunda casa é a ENAP, porque eu faço o curso direto lá, eu acho que eles têm essa metodologia, e aí também já trago para uma outra questão que a gente espera, né, se espera dos servidores dessa carreira, que é a capacidade de resolver problemas, né, porque é isso, assim, você está no mundo lá da teoria, então eu sei isso, né? Ou então você fala que eu fiz um mestrado, doutorado, para pensar sobre isso, mas o mundo
do política pública requer, assim, você tem que ir com o que você tem. Uhum. E mas a capacidade de resolver problemas, né? A capacidade de olhar e analisar e ter uma visão crítica, né? Trazer diferentes áreas do conhecimento para abordar essa questão. Então, eu acho que eu apostaria muito nessa capacidade e que ela é incentivada, né? Ela é a nossa vida é um eterno Uhum. resolver problemas. A gente Sim. vai, né? Tem que ter, né, uma postura de querer aprender e de coragem de realmente enfrentar isso e não deixar para outros e tal. Acho que a hora é agora, né? Sim, e vocês contarão com uma quantidade bem relevante de novos servidores, né, com o CNU. São 500 vagas, né, que são distribuídas. Essas vagas, elas foram autorizadas a partir da portaria, pessoal, 3.778 de julho de 2023. Então, lá tem a distribuição dessas vagas que foram para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 30 vagas para lá, 40 para o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, 360 MGI, MGI vai trabalhar lá, né, no MGI com você, 70 no MEC. Né? Então, essa foi a distribuição na portaria. Eu não sei como vai vir o edital ainda não foi lançado, né? Hoje são... Que data é hoje? Eu sempre... 27. 27 de outubro. 27 de outubro, a gente não tem o edital ainda do CNU, mas é o retrato da portaria, né? Que eu acabei de falar, que são as lotações como foram distribuídas nos ministérios. Porque uma coisa é a lotação, é o local de prova do CNU. A democratização de acesso está aí, né? Então, a democratização de acesso em relação ao local que você vai fazer a prova. Outra coisa é o local da vaga, né? Então, isso vai ser definido no edital para onde vai ser geograficamente, que eu quero dizer. Mas a gente já sabe que são esses ministérios que estão com essas vagas. E que há uma luta aí, né, para a transversalidade do cargo que está em andamento ainda, né, Mari? Então, acompanhe a página. Qual é o nome da associação que você falou? É a ANDEPS, Associação Nacional da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais. A gente está sempre atualizando lá com essas tratativas da associação para valorização da carreira, né? Então, nessa questão de negociação desses pleitos de transversalidade, né? De também uma refletir um pouco a valorização das políticas sociais na remuneração. Esse é um pleito nosso, sabe? Porque a nossa carreira ela foi criada junto com a carreira de analista de infraestrutura. Então, e aí só que o analista de infraestrutura ele tomou posse antes da gente. E aí logo que ele tomou posse, ele teve um aumento considerável no salário. E aí o nosso pleito, enquanto analista de políticas sociais, é que a gente tenha minimamente uma equiparação com essa carreira. Então, a gente tem trabalhado nessas tratativas, né, mostrando essa nossa demanda, né, a transversalidade também. E uma outra que a gente também reivindica é que a gente tem uma gratificação por titulação, né, que a gente possa Legal. ter esse incentivo para se capacitar mais. Mas a gente, então, tá nessa negociação, tem feito, né, esse papel de representar os ATPS nas negociações, né, e aí isso é com o MGI, com os parlamentares, né, porque é importante essa valorização que tem sido também colocada muito, né, das políticas sociais como centrais, elas têm que ser refletidas na nossa valorização da carreira também, né, porque essa é a carreira que está ali no dia a dia desenvolvendo políticas sociais. Então, o site da ANDEPS, então, a gente fala sobre isso, a gente fala sobre o que os ATPS têm feito. Então, a gente tem uma série mostrando, né, as lideranças femininas, onde a gente está, que tomada de decisão a gente está fazendo, né, no âmbito da administração pública federal, né, que a gente tem alcançado. Então, por exemplo, a gente tem uma TPS que acabou de desenvolver um estudo super importante. A gente apresenta lá, sabe? O tanto que a gente está contribuindo para essa produção do conhecimento também.
E aí eu peço para você divulgar. E uma coisa que a gente fez também, até por essa questão de saber onde a gente está, quais são os programas que a gente desenvolve, né? E também na perspectiva de fortalecer a liderança feminina dentro da carreira, a gente fez um painel, né? Um painel virtual daquele Padlet, não sei se você conhece, onde a gente colocou ali, fez um panorama de quais são as principais lideranças, onde elas estão, né, que programas elas atuam, contato. E aí eu queria também, se você puder divulgar, acho que é bacana, porque aí você vê assim, nossa, que legal, trabalhando lá né, na Secretaria de Atenção à Saúde, ou está trabalhando, né, na Presidência da República. Aí eu acho isso bacana para realmente lá mostra, assim, onde que a gente está e né, como que a gente está exercendo essa liderança dentro da nossa carreira. Eu coloco o link abaixo do vídeo no YouTube. Ah, legal. Inclusive, pessoal, se vocês estão curtindo o conteúdo do canal, se inscrevam, ative a notificação, porque todas as terças, às 15 horas, eu publico um novo episódio. Os episódios eles são sempre voltados para técnicas de estudo, de forma gratuita, né, para democratizar esse acesso para quem não pode pagar, né, uma mentoria. Tem as carreiras, trazendo as carreiras públicas, não só do CNU, mas quem está fora do CNU também, e de outros poderes, né? E também sobre histórias que possam trazer uma motivação para o candidato, que muitas vezes a gente não se enxerga em muitos que passam em primeiro lugar ou passam muito bem. A história é um pouco distante daquela pessoa que está na comunidade, na periferia, e não consegue se enxergar passando, acha que não é possível. Então, eu venho trazendo assim umas histórias mais próximas dessas pessoas, né? Para trazer essa motivação para o candidato. Então, eu queria deixar um espaço para que você falasse para esse concurseiro, esse candidato que já conhece a carreira, a TPS, que já ficou mais apaixonado ainda, para aqueles que não conheciam a carreira e que gostou do episódio, e principalmente para o candidato que não tem recurso financeiro e que acha que não pode chegar no serviço público, que ele não tem esse direito, né? Aí eu gostaria que você entregasse uma mensagem para essa pessoa que está escutando a gente. Ai, que legal. Eu acho que a primeira mensagem é que é fundamental vocês estarem, sabe, nesses lugares, de pensar políticas públicas, né, da gente, e a gente, enquanto sociedade, tornar esse processo, né, mais fácil, mais equânime, né? Então, a gente precisa, não é uma questão assim, acho que é a gente chamando essas pessoas para realmente, esse é o lugar delas, sabe? É pensar realmente qual que é o futuro, né? Que futuro que a gente quer, como é que você pode contribuir. Eu acredito muito nisso, assim, da gente democratizar esses espaços de tomada de decisão, né? Para que ele consiga representar essa pluralidade de vivências e de interesses, né? E de histórias. Então, assim, incentivar mesmo. Eu acho que a gente está num momento propício. Isso é uma pauta, né? Que a gente tem visto que está sendo priorizada de democratização do acesso, não só do acesso, mas da permanência. Eu acho que isso é muito importante também. Essas carreiras, elas têm sido pensadas para poder você ter uma progressão ali dentro, sabe? Uma formação, você consiga se ver, né, em outros cargos também. Então, essa carreira de TPS, a gente tem vários que estão também acumulam o cargo de TPS e uma coordenação, sabe? Isso é muito importante. Então, tem essa possibilidade de crescer, né, de estar nesses lugares. E então eu super incentivo assim a gente tem muito material, né? A gente falou da ENAP, a ENAP tem a EVG, que é a Escola Virtual de Governo, que ela é acessível para todo mundo e que tem uma série de conteúdos, uma série né, que podem favorecer essas competências que estão sendo colocadas, né, como necessárias para esses novos concursos. Então, de acessar isso, de acessar essas, eu acho que os sites das associações de carreira, né? Eles são importantes porque a gente está ali, de alguma forma, também mostrando para a sociedade, né? O que a gente tem feito. E aí,
e falar, assim, que é muito importante a gente... É muito bacana, assim, você falou, né, dessa coisa de você trabalhar em algo que realmente te satisfaça, né? Eu até trouxe minha filha aqui para estar junto comigo para mostrar, assim, ela está na fase de agora escolher o curso que ela vai estudar, né? E aí, mostrar que... o serviço público é uma área muito bacana, né? Sabe? Não é monótono, não é aquela coisa, percepção muito burocratizada, muito, né? Que se você só faz um tipo de coisa, não, você pode fazer vários tipos de coisas, você tem espaço, né? Você participa de várias etapas das políticas públicas, né? Você é ouvido, né? E você tem a possibilidade de fazer algo muito bacana, né? Uhum. Para transformar a sociedade. Eu acho que o serviço público é o lugar mais é, é, certeiro de você realmente conseguir uma transformação que você almeja dentro da sociedade. Ótimo. Eu gostaria de agradecer a sua participação, e agradecer a sua paixão, né, pela atuação na área, eu como sociedade, né? E parabéns, né, por essa carreira, pela sua atuação, pela sua dedicação. E isso não foi visto apenas por mim aqui, né? Eu tive a Gabriela para fazer o intermédio entre a gente. E muito obrigada por estar contribuindo com esse projeto do Pod Concurseiro, que eu tenho certeza que alcançou o coração de muita gente, né? A percepção das pessoas e para a sociedade também, que os episódios aqui eles chegam para diversos públicos. E eu recebo mensagens assim muito emocionantes. Teve gente que estava totalmente contra o CNU e que após o episódio Legal. viu que tinha coisas que ele não conhecia ainda. Porque acaba ouvindo de outras pessoas, um conta para o outro o que entendeu e não vai à fonte para ler, né, e entender o que é esse projeto. E eu recebi relatos de pessoas que não são do concurso público também e que gostaram do que viram sobre o concurso nacional unificado, as iniciativas que acontecem através dos servidores públicos, né, que depende da sua decisão política em relação ao líder, o presidente da República que está hoje. Foge disso, né? Não fica só nisso. É de entender o Estado como um todo, né? O serviço público como funciona, a máquina pública como funciona. Porque os governos eles entram e saem e as carreiras estão ali, né? O corpo técnico continua ali. E quando você tem servidores que se identificam com suas carreiras e são apaixonadas pelo que fazem, ela continua tocando sua carreira diante das novas perspectivas, né, que começam a surgir nas mudanças de governo. Né? Então, eu fico muito feliz de estar fazendo esse projeto aqui e ter participações como a sua para falar sobre a carreira pública. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Agora eu falei. E até o próximo episódio. Muito obrigada.